Ecos do passado. O que os visionários previram sobre o século XXII? Analisando previsões históricas sobre economia, tecnologia, viagens espaciais, direitos sociais, trabalho, alimentação e saúde. O que o passado diz sobre o século XXII? Previsões históricas sobre economia, tecnologia e sociedade. Ao longo da história, a humanidade contemplou a bola de cristal do futuro, tentando decifrar o que nos aguarda séculos à frente. O século XXII, que se estende de 2101 a 2200, parece um horizonte distante, mas pensadores dos séculos XIX e XX ousaram imaginá-lo. Filósofos, cientistas e futuristas como H. G. Wells, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e visionários mais recentes como Ray Kurzweil tecem tapeçarias de especulações baseadas nas tendências tecnológicas e sociais de sua época. Essas previsões, muitas vezes baseadas em otimismo ou em contos de advertência, oferecem uma lente através da qual podemos analisar potenciais desenvolvimentos em áreas-chave: economia, tecnologia, viagens espaciais, direitos sociais, trabalho, alimentação e saúde. Embora muitas previsões do passado se concentrassem nos séculos XX e XXI, algumas ampliaram seu olhar para além, influenciadas pelo progresso acelerado da ciência e da sociedade. Por exemplo, no final do século XIX, os contos de exploração de Júlio Verne inspiraram pensamentos sobre viagens interestelares, enquanto futuristas do século XX, como Alvin Toffler, em O Choque do Futuro, 1970, alertaram para mudanças rápidas que assolavam as sociedades. Baseando-se em insights de arquivo, documentários e análises acadêmicas, este artigo oferece um exame aprofundado dessas visões, destacando tanto sua presciência quanto suas limitações. Em 2025, refletir sobre essas ideias nos lembra que o futuro é moldado não apenas pela tecnologia, mas também pelas escolhas humanas. Tecnologia, das maravilhas mecânicas à inteligência onipresente. Pensadores do passado imaginaram o século XXII como uma era em que a tecnologia permeia todos os aspectos da vida, evoluindo das máquinas a vapor e da eletricidade de sua época para a inteligência artificial avançada e a nanotecnologia. H. G. Wells, em seu romance de 1895, A Máquina do Tempo, descreveu um mundo em um futuro distante, dividido pela distribuição desigual da tecnologia. Arthur C. Clarke, famoso por prever satélites geoestacionários em 1945, previu na década de 1960 que, no século XXII, os humanos alcançariam a quase imortalidade por meio da tecnologia médica e se comunicariam por meio de interface cérebro-computador, conforme discutido em sua entrevista de 1964 à BBC Horizon. Isaac Asimov, por meio de sua série Fundação, 1942 a 1900, mais concretamente, o documentário de 1967, Os Futuristas, apresentou cientistas prevendo que, no século XXI, com implicações para o século XXI, os computadores superariam a inteligência humana, levando a uma era de tudo automatizado. Ray Kurzweil, um futurista moderno cujas previsões se baseiam em fundamentos do século XX, antecipa a singularidade por volta de 2045, após a qual no século XXII a nanotecnologia poderá possibilitar fusões entre humanos e máquinas, permitindo-nos expandir a consciência e superar as limitações físicas. Essas visões sugerem um mundo onde a computação quântica resolve problemas complexos e a IA lida com tomadas de decisão complexas. No entanto, filósofos como Herbert Marcuse, em O Homem Unidimensional, 1964, alertaram que a tecnologia descontrolada poderia sufocar a criatividade, transformando a sociedade em uma utopia controlada. De modo geral, previsões anteriores pintam a tecnologia como uma faca de dois gumes, um catalisador para o progresso, mas uma fonte potencial de desigualdade. Viagem espacial, colonizando as estrelas. A exploração espacial há muito tempo cativa futuristas, com previsões para o século XXII centradas em viagens interestelares. Da Terra à Lua, 1865, de Júlio Verne, inspirou os primeiros foguetes, enquanto A Guerra dos Mundos, 1898, de H. G. Wells, alertou sobre encontros extraterrestres.
Em meados do século XX, Clarke previu viagens espaciais rotineiras, incluindo bases lunares no final do século XXI, estendendo-se à colonização de Marte no século XXI. Em um artigo de 2011 no Smithsonian, as discussões entre a NASA e a DARPA destacaram a necessidade de avanços na propulsão para viagens de naves espaciais no século XXI, ecoando os sonhos do século XX de explorar outros sistemas solares. As histórias de robôs de Asimov frequentemente abordavam sociedades espaciais, com humanos se espalhando pelas galáxias no século XXII, auxiliados por companheiros de IA. Um painel de cientistas da CESPAN de 2017 previu que a tecnologia ambiental possibilitaria habitats espaciais sustentáveis, potencialmente levando a economias fora do planeta. O futurista Michio Kaku, com base na física do século XX, prevê buracos de minhoca ou motores de dobra espacial tornando as viagens interestelares viáveis, transformando a humanidade em uma espécie multiplanetária. Essas previsões ressaltam o otimismo sobre a superação da distância, mas também alertam para dilemas éticos, como a exploração de recursos no espaço, que lembram histórias coloniais na Terra. Economia: pós-escassez ou aumento de lacunas? As previsões econômicas para o século XXII baseiam-se em revoluções industriais do passado. Alvin Toffler previu na década de 1970 que as economias da informação dominariam, levando a uma sociedade prosumer, onde os indivíduos produzem e consomem digitalmente. John Maynard Keynes, em seu ensaio de 1930 Possibilidades Econômicas para Nossos Netos, previu uma semana de trabalho de 15 horas no século XXI devido à automação, o que implicaria uma abundância ainda maior no século XXI. Em um relatório da OCDE de 1998, futuristas previram que a tecnologia do século XXI impulsionaria o crescimento econômico por meio da biotecnologia e da TI, projetando para o século XXI um mundo de energia sustentável. No entanto, as críticas de Karl Marx ao capitalismo no século XIX sugeriram que, sem reformas, a tecnologia poderia ampliar as desigualdades, um tema que ecoa nas análises modernas da globalização. Para o século XXII, as previsões incluem uma renda básica universal em uma economia pós-escassez, onde a IA gerencia os recursos, mas desafios como as perturbações induzidas pelo clima podem gerar volatilidade econômica. Direitos sociais: igualdade em um mundo impulsionado pela tecnologia. Filósofos como John Stuart Mill, no século XIX, defenderam os direitos universais, influenciando os futuristas do século XX, que viam a tecnologia como uma forma de ampliar a igualdade. As obras feministas de Simone de Beauvoir insinuavam a paridade de gênero por meio da independência proporcionada pela tecnologia. Na década de 1960, os sonhos de justiça racial de Martin Luther King Jr. se estendiam implicitamente a sociedades futuras livres de discriminação, por meio da educação e da tecnologia. Um artigo de 2019 sobre futurologia observou como visionários do início do século XX baseavam suas previsões no progresso científico, prevendo culturas homogeneizadas, mas com direitos mais amplos por meio da conectividade global. No século XXII, pensadores como Kurzweil prevêem que a biotecnologia eliminará as desigualdades biológicas e promoverá direitos universais, embora as preocupações com a privacidade decorrentes da tecnologia de vigilância sejam cada vez maiores. Trabalho, automação e realização humana. As previsões para o trabalho no século XXII enfatizam o papel da automação. As 3 leis da robótica de Asimov, 1942, previram que as máquinas substituiriam o trabalho, liberando os humanos para atividades criativas. A terceira onda de Toffler, 1980, previu o trabalho descentralizado via computadores, levando a empregos flexíveis e baseados em conhecimento. A Pew Research, em 2018, destacou especialistas prevendo que a IA aprimorará os humanos até 2030, sugerindo que até 2200 o trabalho poderá ser opcional, com foco na aprendizagem ao longo da vida. Os desafios incluem a perda de empregos, como observado nos alertas sobre a industrialização do século XX. No entanto, os otimistas veem um renascimento das artes e das ciências.
Alimentos, abundância sustentável. Previsões históricas para alimentos envolvem tecnologia para solucionar a escassez. Na década de 1920, futuristas previram alimentos sintéticos como visto em previsões de 1922 para 2022, que se assemelhavam assustadoramente à carne cultivada em laboratório. A Revolução Verde de Norman Borlaug, na década de 1960, inspirou visões de plantações geneticamente modificadas alimentando bilhões no século 22. Naquela época, a agricultura vertical e a nanotecnologia poderiam personalizar a nutrição, reduzindo a fome. Saúde, longevidade e melhoria. As previsões de saúde centram-se na superação de doenças. Wells imaginou a medicina avançada em suas obras, enquanto Clarke previu a impressão de órgãos. Uma pesquisa da NYAS de 2023 com cientistas previu avanços no século 22 em edição genética e diagnósticos por IA, estendendo a expectativa de vida para além dos 100 anos. Preocupações éticas de filósofos como Foucault sobre biopolítica alertam para a desigualdade de acesso. As previsões do passado para o século 22 misturam esperança e cautela, incitando-nos a direcionar a tecnologia para a equidade. Embora visionários como Wells e Clarke vissem um potencial ilimitado, eles nos lembraram das fragilidades humanas. À medida que avançamos, essas percepções nos guiam para construir um futuro onde o progresso beneficia a todos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e acione o sino de notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.